Olá, meu nome é Lucas. Sou da cidade de Garanhuns, no interior de Pernambuco. O que vou relatar aqui aconteceu na época em que eu tinha os meus 16 anos de idade, quando fui passar as férias na chácara do meu pai. Essa chácara fica a aproximadamente a 16 quilômetros da cidade mais próxima. Era uma área mais afastada, e para chegar na casa, tínhamos que percorrer uma longa estrada de chão. Lembro que pela manhã, por volta de umas 6 horas, eu e meus dois primos, que também iriam passar as férias na chácara, estávamos arrumando nossas malas, pois meu pai chegaria às 7 horas da manhã para nos buscar e levar até o local onde passaríamos cerca de 12 a 15 dias. Como combinado, quando foi às 7 horas, meu pai chegou. Colocamos as malas no carro e seguimos viagem até a chácara. Após sair do asfalto e entrar na estrada de chão, percorremos por aquela longa estrada. E quanto mais a gente chegava perto da chácara, mais dentro da mata estávamos. Meu pai dirigia o carro. Eu ia na frente do lado dele. Meus dois primos estavam atrás. Chegando na propriedade do meu pai, como eu estava no banco da frente do carro, eu desci para abrir a porteira. O carro passou, e em seguida eu fechei a porteira e entramos na casa. Ajeitamos as malas. O local era simples, não tinha uma piscina e nem luxo, mas era um ótimo local para descansar, e assim passarmos vários dias. O tempo foi passando, e já estava no 9º dia em que estávamos na chácara. Tudo corria bem, até chegar uma certa noite, onde meu pai precisou ir até uma oficina, pois o carro não era dos melhores, e estava dando algumas panes, talvez porque ficou muito tempo parado. Às 4 da tarde, meu pai saiu com destino à cidade para levar o carro em uma oficina, porque já estava próximo do dia de irmos embora. Naquele mesmo dia, por volta de umas 6 horas, meu pai ainda não havia retornado. Passou-se mais um tempo, e quando foi pelas 8 horas da noite, recebo uma ligação do meu pai. Ele dizia que não poderia voltar, pois o carro estava estragado e teria que ficar na oficina até o outro dia. E perguntou se estava tudo bem no sítio, se não teríamos problemas em dormir sozinhos, eu e meus primos. Eu, como sempre fui o mais destemido da família, disse com um tom sarcástico que não teria problema nenhum, e até brinquei, dizendo que quem teria que se cuidar era ele. E em seguida ele me deu alguns alertas, como fechar as portas, janelas e não ficar acordado até muito tarde. Esse tipo de coisa que todo pai e mãe faz. Eu até entendo a preocupação dele, pois éramos 3 adolescentes sozinhos em uma chácara no meio do mato. Pelas 9 horas da noite, como meu pai não estava para fazer a janta, e nem eu nem meus primos tínhamos disposição, todos comemos pão e bolachas com suco. Em seguida chegou a hora de tomar banho. À medida que um ia acabando de tomar banho,
já iam se arrumar para dormir, mas um de meus primos acabou desligando ou queimando a resistência do chuveiro. Eu teria que ir lá fora verificar o disjuntor. O disjuntor ficava em um poste bem nos fundos da casa e beirava a mata escura. A iluminação por fora da casa até que era boa, porém, quanto mais eu me distanciava da casa, indo em direção ao poste que estava o disjuntor, mais escuro ficava. Eu pensei em voltar para casa e pegar uma lanterna, mas como eu já estava no meio do caminho, eu resolvi ir assim mesmo. Chegando no disjuntor, eu tive um pouco de dificuldade para abrir aquela caixa, pois estava velha e enferrujada. Enquanto eu tentava abrir, eu percebi uma movimentação na mata, não muito longe de onde eu estava. Rapidamente, eu parei de forçar a caixa de energia e fiquei parado observando e tentando ver o que era. Foi quando, de dentro daquela mata, eu ouvi um forte rosnado e comecei a me tremer. Eu fiquei ali com os olhos atentos na expectativa de ver o que estava ali. Foi quando, lentamente, saiu uma criatura de 4 patas. Estava bastante escuro, mas eu conseguia ver aquilo. Era horrível. Eu nunca tinha visto algo como aquela coisa. Vinha em passos lentos. Eu fui andando de costas, mas com os olhos fixados naquela coisa. Quando eu menos esperava, aquela besta ficou sobre 2 patas e começou a andar em direção à casa, pois era o único lugar com iluminação. Eu me escondi atrás de uma casinha velha de madeira, que era a despensa da chácara. Eu tentei abrir a porta da casinha, mas ela estava fechada com um cadeado. Eu sabia que para aquela criatura chegar até a casa principal, ela teria que passar por mim. Então eu fiquei quieto, atrás das velhas madeiras da casinha, e a cada passo daquela aberração, eu sentia uma falta de ar e uma sensação muito ruim. Eu sentia que a morte estava perto. Aquilo chegou até a caixa de energia, onde eu estava, e começou a farejar o ar, como se estivesse sentindo a minha presença. Quando o vento vinha em minha direção, eu podia sentir aquele cheiro forte, cheiro de podre. Aquela criatura tinha um cheiro horrível. Eu olhei em direção à casa e vi que eu deixei a porta da cozinha aberta, a porta dos fundos. Eu me desesperei, pois sabia que meus primos estavam lá dentro. Foi quando que, para meu desespero, meu primo apareceu na porta dos fundos. Ele estava enrolado em uma toalha, pois havia cansado de esperar eu ligar o disjuntor novamente. Meu primo soltou um grito, chamando meu nome e resmungando pela demora. Foi quando aquela besta fez uma expressão de raiva e colocou os dentes para fora. Aquilo parecia ser racional, pois rapidamente foi para o lado mais escuro, onde meu primo não conseguia ver, e ficou novamente sobre 4 patas.
começou a caminhar lentamente até o meu primo. Nessa hora, eu não sabia o que fazer. Eu entrei em um pânico e, por impulso, tomei uma decisão de correr com todas as minhas forças em direção à casa. E foi o que eu fiz. Corri sem nem olhar para trás, gritando desesperadamente para meu primo. Eu escutei aquela coisa rosnar logo atrás de mim. Mas enquanto corria, não tive coragem de olhar para trás. Porém, quando olhei para meu primo, a expressão que ele fez com o rosto foi de arrepiar. Quando cheguei, logo empurrei meu primo para dentro e tranquei a porta da cozinha. Todas as outras portas da casa já estavam fechadas àquela altura da noite. Aquela coisa, ao perceber que tínhamos entrado e trancado a porta, soltou um uivo muito alto e começou a andar ao redor da casa. Foram os momentos mais desesperadores da minha vida. O meu outro primo, que já estava na cama, levantou com um uivo daquela besta e ficamos nós três trancados dentro de um dos quartos da casa. Até que ouvimos fortes passos daquela coisa, ficando mais distante, indo em direção à mata. Eu poderia subir até o segundo andar da casa e olhar pela velha varanda que tínhamos, mas o medo não deixou. Ficamos acordados até o dia clarear. Quando o dia amanheceu, ouvimos o carro do meu pai chegando, e só ali eu consegui respirar um pouco mais aliviado. Contamos a história ao meu pai. Ele disse que acreditou, mas não senti que ele realmente estava acreditando na nossa história. Arrumamos as malas e pegamos a estrada no mesmo dia. Meu primo me disse que naquela hora em que eu corri em direção a ele viu aquela coisa ficar sobre duas patas e me olhar com uma expressão de ódio e sangue nos olhos. O que eu e meus primos passamos ali, só a gente sabe. Eu e meus primos nunca mais pisamos naquela chácara, até que um dia meu pai resolveu vendê-la. Eu, sinceramente, espero que os novos donos não passem pelo que passamos. Durante os primeiros meses após aquele ocorrido, eu tive vários pesadelos com aquela coisa. Hoje, após o tempo ter passado, não tenho mais pesadelos com aquilo, mas sinto que a qualquer dia eu posso ver aquela besta novamente em alguma área rural que eu passar. Boa noite.